Bom dia a todos, vamos começar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a arte medieval, né? E vamos destacar dois períodos da arte medieval. Os dois períodos são a arte românico e a arte gótica. Românica, por quê? Porque eles se apropriaram da arte romana, né, deram continuidade, se apropriaram dos elementos da arte romana para estarem criando uma nova arte, principalmente da área de arquitetura. O gótico, esse termo foi dado há muito tempo atrás, por quê? Porque as construções, principalmente as catedrais góticas, era algo tão agressivo, tão marcante, que falaram que poderia ter sido feito pelos godos e visigodos, um povo bárbaro que ajudou a derrubar o Império Romano. Ok? Mas, na arte medieval em geral, o que predomina é a religiosidade, né? Principalmente da Igreja Católica, ou seja, é uma arte voltada à religião, uma arte de convenções, e os artistas, eles não tinham liberdade de criação, na verdade não tinham nem permissão para estarem assinando as obras, era uma arte anônima, eles faziam isso pela fé. Na arte românica, podemos destacar a pintura, mas principalmente a arquitetura. As catedrais românicas, muitas foram aproveitadas dos templos romanos, transformadas em catedrais, e as outras construídas eram feitas de forma grandiosa, não eram basílicas também, eram catedrais chamadas de Fortaleza de Deus, porque elas tinham que proteger os fiéis, né? Proteger contra o que? Inimigos? Não necessariamente, elas proteger contra forças do mal, o paganismo, por exemplo. Por isso elas eram construídas grandes monumentais de pedras, espaços largos para acolher os peregrinos, janelas pequenas, né? Vou mostrar um exemplo agora. Como eu disse, verdadeiras fortalezas, as janelas pequenas, o uso do arco romano, né? E sempre monumentais. Um exemplo, eu vou dizer que é um estilo de arquitetura românica no Brasil, mas que lembra um pouco o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Lembra um pouco, não é de estilo romano. Das catedrais românicas, a mais famosa que existe, lembrou de arquitetura românica, é bom sempre lembrar dela, é a Catedral de Pisa, que fica no Vaticano, na Itália. E ela ficou famosa principalmente por causa disso aqui, ó. A Torre de Pisa, que o terreno cedeu e ela acabou importando. Só que hoje ela está um pouco mais torta, ela está até com alguns alicerces para apoiarem ela. Antigamente, até a década de 80, você podia subir nela, hoje não pode mais subir. E a Torre de Pisa nada mais é que o campanário. O que é o campanário? É onde fica o sino. E ela ficou torta. Então a Torre de Pisa foi o que deu fama a essa catedral. É a mais famosa que existe. Já aparece até no desenho do Pica-Pau. Reparem, poucas janelas pequenas e uma verdadeira fortaleza. A pintura românica, ela tinha uma característica muito forte, que era o quê? As cores intensas, cores muito fortes, e a deformação. Essas cores eram difíceis de conseguir, né, alguma delas. Por exemplo, o vermelho, o azul, né? Então era guardada para personagens mais importantes. Já o ocre, o marrom, era mais comum, então era mais fácil de conseguir, então era mais comum usar em personagens secundários, né? E a deformação era um recurso estético, porque não tinha uma preocupação de retratar a realidade, né? E se retratar o quê? Uma santidade, um santo, um Jesus. Vamos olhar aqui um exemplo nessa deformação. Essa imagem de Jesus, por exemplo, repare que ela está longe de ser uma pintura realista. As proporções estão erradas, está muito alongado, os olhos muito grandes, a mão também muito esticada, mas era uma característica. A técnica, qual era a técnica principal que eles usavam? Afresco. O que é um afresco? Você passa o gesso, né, ou a massa, o gesso sobre a parede, prepara as tintas
e pinta com essas tintas diretamente na massa, no gesso fresco da parede. O que acontece? Quando seca, aquela cor não é uma cor superficial, é a cor da própria parede, por isso que dura tanto tempo. Né? Ela não tem o risco de desgastar, ela pode quebrar, como aconteceu aqui, uma rachadura que tirou um pedaço da tinta fora, mas desbotar com o tempo, as chances de diminuição técnica do afresco. Outro exemplo, repare nesses anjos, olha a asa deles, você pensa, como consegue voar com umas asinhas dessas? Mas não tinha essa preocupação naturalista, e sim apenas representar que era um anjo. Os olhos também, a bochecha, né, uma coisa bem estilizada, bem simplificada. Essa deformação era proposital. E mais uma vez, os artistas anônimos, eles faziam isso pela fé, não pela fama dele. Outro exemplo, visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. O menino Jesus aqui parece quase um boneco, aqueles de ventrilo, né? Novamente, essa deformação proposital e as cores chapadas. Por que usavam tantas imagens? O número de pessoas analfabetas era muito grande, então usavam essas imagens para o quê? Para a evangelização, para a doutrinação, para ensinar, né, o Evangelho, a história da Bíblia, para o povo saber a lei através dessas imagens. Era usado. Arte gótica. A arte gótica, né, foi o apogeu, né, da arte medieval, onde ficou mundialmente famoso, principalmente na arquitetura, onde ela se mais destacou. As catedrais góticas tinham uma característica de serem altas, extremamente verticais. Quando você entra numa catedral gótica, a primeira coisa que você faz é olhar para cima. Para quê? Lembrar que você é pequeno perante Deus. E ao olhar para cima, além de lembrar que você é pequeno perante Deus, você vai ver como Deus é grande. Então ela tinha essa função psicológica, por isso que elas eram gigantescas e bem verticais. Essa é a Catedral de Colônia, na Alemanha. Olha como as cores sobem em relação a uns prédios menores que estão aqui. É o tamanho dela em relação ao restante das edificações ao lado. É uma coisa monumental, né? Uma coisa colossal. Geralmente feitas de pedra também para resistir. Só os telhados eram feitos de madeiras. Por isso que muitos telhados foram trocados, como esse, por um material mais resistente. A Catedral de Notre Dame pegou fogo. Falando em Notre Dame, aqui está ela. Catedral de Notre Dame de Paris, né? É a catedral gótica mais famosa do mundo. Não só pela sua grandiosidade, mas também por causa do escritor Victor Hugo, escritor do romantismo, que escreveu um romance chamado Notre Dame de Paris, que no Brasil ele é conhecido como Corcunda de Notre Dame. E ela tem várias entradas, é difícil fotografá-la, porque você não sabe qual ângulo chama mais atenção, né? E ela é monumental também. Uma característica da arquitetura gótica é esse arco, o arco ogiva, que lembra, né, uma seta indicando para o alto, mas também uma mão rezando. Eu coloquei aqui alguns elementos muito usados na arquitetura gótica. Arco ogiva, aqui, ó, esse arco aqui, ó, né, que lembra, como disse, uma seta para o alto, sempre indicando para o alto, ou uma mão rezando. O conjunto de arcos forma a abóbada, portanto, a abobadado. A Catedral Gótica ela tem 3 entradas e 3 naves. O que são naves? São salões. A nave principal entrava o padre, certo? Junto com os coroinhas, os sacristãos, e algumas pessoas convidadas. As naves laterais ficavam para o povo. Outro elemento que destaca, a arco montante. Para segurar as torres, fazia um arco ligando a torre até a construção, assim de impedir dela cair. Os pináculos, que são essas torres, e os gárgulas. Os gárgulas começaram com algumas figuras, lembrando dragõezinhos, monstros, que ficavam aqui para quê? Para quando chovesse, a água não cair diretamente na parede. Vou voltar para vocês verem.
Aqui ó, está. Então, com gárgulas aqui, a água, em vez de cair pela parede, ficar desgastando a parede, a água caía para cá. Para isso que eram usados os gárgulas. E depois, eles começaram a ser usados também nessas construções, sem função nenhuma, apenas decorativa, como são os gárgulas de Notre Dame, aqui no alto. Né? Tem esse daqui que é realmente usado para escoamento da água, e esse colocado apenas para ornamentação. Então, lembrou a arquitetura gótica, as duas catedrais mais famosas, a Catedral de Colônia, na Alemanha, mas principalmente a Catedral de Notre Dame, em Paris. Aqui é o interior, né, de uma catedral gótica. Repare, conjuntos de arcos vão se unindo, o arco ogiva, formando o quê? O teto. E as suas janelas, são os vitrais, janelas de vidro colorido, para aumentar a iluminação dentro da catedral, mas também tinha um outro efeito psicológico. Além de iluminar, esses desenhos nas janelas eram projetados sobre o chão, sobre os bancos, sobre os fiéis, aumentando o ar de espiritualidade dentro dessa catedral. Esse é um outro tipo de janela usada, chamada rosácea, geralmente ficava sobre a nave central da catedral, ou seja, sobre a principal entrada. É um desenho circular, coberto de vidros de vitrais de vidro coloridos, rosácea. Novamente é o que o arco ogival, lembrando a mão rezando. Sobre assim, é um pouco difícil distinguir, né, a transição do românico para o gótico. Foi aos poucos que eles foram evoluindo, né? Mas entre 1250 e 1450 é que muitos estudiosos consideram que começou a se desenvolver esse tipo de arquitetura na Itália, que se espalhou pelo mundo. Eu vou falar um pouco agora da pintura gótica. Continuou sendo uma pintura extremamente religiosa, voltada à religião, né? Mas com uma diferença. Os artistas começaram a dar um pouco mais de realismo em relação à pintura românica. As figuras eram um pouco mais realistas, né? Eram mais precisas. Ainda tinha algumas características da pintura medieval, como a falta de profundidade. Repare, ó, os anjinhos parecem que estão todos recortados, colados um sobre o outro, mas as feições e as proporções estão um pouco mais realistas. Eu vou falar de dois pintores que pegaram a transição do gótico para o renascimento, né, chamado também proto-renascimento, onde trabalharam melhor essas pinturas religiosas, dando mais realismo. Aqui não é ele ainda é uma pintura dando período gótico. Repare no semblante dessa santa, como está muito mais realista, muito mais naturalista, mas ainda não tem muita profundidade, né? Ainda dá uma sensação que ela foi recortada e colada. O ouro, né, usado para os personagens mais importantes, assim como a cor vermelha, que era uma cor mais difícil de conseguir. E o restante da pintura, o tom ocre, né? Por quê? Porque já era uma cor mais fácil para trabalhar grandes áreas. Aqui está ele, Giotto. Giotto, ele começa a trabalhar mais essas figuras, as figuras humanas, as feições, as proporções do corpo mais próximo. O nome dessa obra é O Beijo de Judas, né? Mesmo tendo uma evolução nessa estética da pintura, a gente percebe ainda algumas características da pintura medieval, como as figuras ainda sobrepostas uma sobre a outra, a falta de perspectiva. Ao olhar bem, ó, aqui a areola de Cristo parece que foi recortada mesmo do lado, né? O beijo de Judas está aqui, ó, no centro do quadro, que também é uma característica centralizada no quadro, a intenção o tema principal que iria ser abordado. Então, Giotto, isso na Itália. Na região que era Holanda, Bélgica, Luxemburgo, chamado País dos Flamengos, nós temos Jan van Eyck. O Jan van Eyck, muitos consideram ele que saiu da Idade Média e já entrou no Renascimento, por causa de algumas características, proporções das figuras humanas,
o excesso de realismo nessas figuras são extremamente realistas. Você vê que aqui um bebê parece um bebê, as dobras do tecido, o trabalho de sombra, e olha aqui no fundo, profundidade. Né? Ele trabalha diminuindo as imagens que estão no fundo para dar essa profundidade, como essa ponte, essa torre da igreja. Então, o Jan Van Eyck, ele está bem nessa mudança da Idade Média, né, para a Idade Moderna, ou seja, da pintura gótica para o Renascimento, o proto-renascimento. Mas leem sempre uma temática religiosa, ok? Gente, esse foi o assunto, o tema de hoje, né, na nossa videoaula, a arte medieval, período românico e o período gótico, e a evolução que a arquitetura teve e a pintura teve até chegar aqui no Jan Van Eyck, ok? Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na nossa próxima live, tá bom? Tchau, tchau, tudo de bom!